seja muito bem-vinda, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal da Grafologia do Método Radaik. Aqui é o lugar onde você entende como as pessoas funcionam através dos seus gestos ao escrever. Você sabe muito bem aqui já me conhecendo no canal que eu tenho dito várias e várias vezes comportamentos, emoções, sentimentos, tudo isso é possível a gente decifrar uma personalidade de uma pessoa. E, como sempre, eu trago aqui um assunto interessante. Hoje eu trouxe outro para a gente bater o nosso papo por aqui, que muitas pessoas me perguntam o que é a sexualidade na escrita. Mas vamos lá. Antes, eu quero te dar as boas-vindas aqui ao canal. Já te pedi para você dar o joinha, curtir, tá? E se você é novo, acabou de me encontrar, se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeos aqui nesse local, nossa grafo caverna, vamos falar assim. Eu sempre passo recortes e conhecimentos para que você saiba de que maneira na sua vida esse conhecimento pode te ajudar de forma prática. E quando eu falo de sexualidade na escrita, não estou falando só de você saber como a pessoa é na intimidade, isso não é o ponto. Mas a sexualidade ela tem conexões com os instintos e ações e reações das pessoas. Então, eu quero te traduzir hoje como que você consegue... Ih, pegou aqui, pronto, soltou meu cabelo. Como que você na escrita consegue identificar esses traços, né, no teu cliente, na sua própria escrita, e de que maneira você vai conseguir avançar para colocar esse conhecimento na vida, no teu dia a dia, tá bom? Vou também pedir para você me seguir nas redes sociais, eu tenho o Instagram, @LeticiaRadaik, onde lá você pode, inclusive, participar dos meus stories, então, colocar, às vezes, escrita de pessoas que você quer ajudar. Eu tenho um hábito de, nos stories, por exemplo, muitas vezes falar para minha comunidade, olha, tem alguém que você quer ajudar? Coloca a escrita da pessoa aqui que eu vou te ajudar a auxiliar essa pessoa, vou te dar uma orientação para você falar para ela. E isso é bacana, porque você vai vendo que a escrita pode oferecer grandes oportunidades para muitas pessoas, né? Seja uma pessoa da sua família, seja no seu trabalho. E aí você vai degustando esse conteúdo e quem sabe mais para frente você possa fazer um treinamento no meu instituto. Eu tenho o Instituto Radaik, é o maior portal de grafologia do Brasil, aonde você vai aprender desde o básico até especializações de qualquer área que você quiser da escrita, que é a perícia grafotécnica, a grafologia básica, depois a grafologia para RH, de recrutamento, seleção, gestão de conflitos, a grafopatologia, que são as doenças na escrita, caso você trabalhe aí na área da saúde, seja psicólogo, um terapeuta, a grafologia dos desenhos, a grafologia na escrita infantil, a grafoterapia, enfim, uma série de informações que vão ajudar as pessoas a se especializar e criar uma formação, né? Ter uma competência que é ser um esperto, um expert na escrita, ser um profissional especialista em decifrar personalidades. Para quê? Para curiosidade? Não, para você ajudar as pessoas a se desenvolver, para você se ajudar a aprimorar o teu lado profissional, para você destravar as áreas da sua vida que muitas vezes estão estagnadas, relacionamentos afetivos, trabalho, carreira, enfim. Então, toda essa informação você encontra na escrita, porque no que não fica explícito no rosto, nem na maneira de andar ou sorrir, né? Porque tudo isso é uma forma que a pessoa consegue manipular. Na escrita, ninguém consegue manipular. As pessoas não conseguem mentir na escrita, é impossível. Tanto que a grafologia é a única disciplina capaz de a gente conseguir saber se podemos ou não confiar em uma pessoa, se a gente consegue realmente botar as nossas fichas ali, o que que vai acontecer nessa relação no pequeno, médio e no longo prazo. Então, a escrita, ela vai te ajudar a ir direto nesse ponto. É também uma oportunidade de trabalho, porque você pode oferecer seu trabalho para empresas de recursos humanos, para você gerir desenvolvimento de pessoas dentro das empresas, também para você realocar as pessoas, para você ser uma consultora externa, né? E auxiliar outras pessoas a se desenvolver, para você trabalhar em parceria, de repente, com psicólogos e terapeutas que não vão querer se formar como um expert na escrita, mas que em casos que tem ali um interesse em aprofundar, ele pode contratar você para auxiliar um caso, tá? Ou então você, como psicólogo, usar
Para quê? Ou terapeuta, você consegue ser bastante assertivo e gerar um valor muito maior para a pessoa, de forma que esse cliente, você resolve o problema dele rápido, não vai demorar muitas sessões, porque você foi e entendeu o inconsciente dessa pessoa. O inconsciente é que manda a informação para o consciente e a gente toma decisões, muitas vezes errada, né? Às vezes assertiva. Mas o ponto é, a escrita vai levar a gente direto, tá? Direto para o nosso centro de comando, que é o inconsciente. Então, hoje a gente vai explorar um pouco sobre esse tema instigante, né? E pouco conhecido sobre para a maioria das pessoas, que é a relação entre a sexualidade e a escrita. Você já imaginou, por exemplo, que a forma da tua letra, os seus movimentos enquanto você está escrevendo, pode revelar coisas importantes sobre a sua vida íntima e orientação sexual? Pois é verdade. Isso é possível também. Hoje, aqui no nosso bate-papo, a gente vai desvendar segredos bastante fascinantes e você vai ver alguns exemplos de escritas para você já olhar como a grafologia pode ajudar a gente a compreender melhor as nossas próprias emoções, os nossos desejos, tudo isso através da análise da escrita. Então, eu quero que você aproveita, se prepara aí, pega o seu caderninho. Você já sabe que todo meu aluno vem com o caderninho para a sala, porque escrever vai fazer você assimilar melhor, vai fazer com que você melhore teu foco, a tua disciplina nos estudos. E eu, né, não tenho coisa mais importante do que incentivar a uma pessoa a fazer do que escrever. Então, pega aí teu caderninho, tá bom? E prepara-se, porque agora a gente vai entrar numa jornada super surpreendente sobre como que a sexualidade tem relação com a escrita e o mais. O que que você pode fazer com isso, tá bom? De que forma que você pode usar esse conhecimento para trazer aí um olhar novo. Bom, vamos lá então? O inconsciente, ele esconde esses segredos de uma maneira que é importante você saber. Esse inconsciente, ele dá pistas, informações sobre a sua personalidade sexual. Olha isso, nós temos uma personalidade sexual também, que é a maneira como a gente se relaciona com aspectos de prazer, com aspectos relacionados à nossa satisfação pessoal. E quando eu falo sobre satisfação pessoal, não estou falando somente do sexo. É que hoje o nosso tema é a sexualidade na escrita. Mas o nosso inconsciente, ele necessita de coisas para se sentir saciado. E essas coisas são desde alimentos e desde sexualidade, né? E também de dinheiro. Então, tudo que se refere à sexualidade, a dinheiro e a aspectos de desejo, eles estão posicionados nos mesmos lugares aí da escrita. Claro que cada coisa é reservada ao seu devido significado dentro do contexto que a gente está analisando. Por isso que eu sempre falo, você não é um traço, você não é uma única coisa que vai definir tudo. Então, o que eu vou falar hoje para você é referente a só a sexualidade, tá bom? Não vai levar para outros lugares, porque não vai encaixar dentro de um perfil. Então, cada ser humano tem uma personalidade sexual, como eu falei para você, e isso é verdade, porque a gente tem atitudes diferentes em relação à intimidade física e sexual. E cada pessoa reflete isso da forma como ela escreve. Atrás de um traço, por exemplo, quando ele é mais nítido, mais redondo, mais largo ou mais estreito. Cada recurso desses que eu estou te falando vai traduzir um lado, uma esfera dessa personalidade. Na análise da escrita, a parte inferior, que a gente chama de zona inferior, vai mostrar a área estabelecida onde a pessoa coloca as coisas em ação e indica ali a nossa parte biológica, os nossos instintos e impulsos biológicos, orgânicos mesmo, instintivos, quero dizer, de ação, tá? E para o propósito desse vídeo hoje, a gente vai utilizar não um texto, um propósito de ilustração. Aqui não é um canal onde você vai encontrar informações como se fosse um tutorial para você analisar a escrita das pessoas e ficar fuxicando a vida alheia, né? Porque isso daí não é legal e não é isso que eu ensino. Se você é curioso, pode ir embora. Nem fica aqui, porque eu não gosto de gente curiosa, não. Porque o curioso só quer fuxicar a vida dos outros.
para falar mal das pessoas ou para ficar causando. Então, o fuxiquento curioso pode ir embora, pode até se inscrever do canal, inclusive, tá bom? Agora, se você é uma pessoa que já, né, tá adulta, já entendeu como a vida funciona, e você quer melhorar a sua vida, suas conexões com as pessoas, você quer ajudar seus clientes, você é sério, sabe? É uma pessoa mais séria. Eu sou uma pessoa séria, né? Você deve ter percebido. Às vezes eu falo umas coisas engraçadas, mas a minha condução de explicar é mais com seriedade. Porque isso é meu, né? Eu não vou fazer a dancinha aqui, eu não vou ficar falando blá blá blá. Eu gosto dessa um caminho onde a gente pisa, entende como funciona e traz resultado. O resultado que você traz para sua vida com o conhecimento vai fazer a diferença. Aí sim vai fazer você uma pessoa bem-sucedida, com relacionamentos positivos, com uma relação familiar melhor. Agora, se você ficar só na superfície, senta na beira da piscina e só quer ficar com as patinhas lá, né? Só com os pezinhos lá batendo, aí você consome um pouco daqui, consome um pouco de lá e não faz nada, e só fica fuxicando, não é meu público, não é, tá? Então, se você já viu que a gente tem essa sinergia, pode ficar. Se você viu que não tem problema, tá? Porque é isso aí. Aqui não é um lugar para você ficar tendo um tutorial de como identificar a sexualidade das outras pessoas. Então, aqui você vai entender sim como funciona a sexualidade, mas também você vai entender algo mais profundo. Como que isso afeta a vida da pessoa e as relações que ela tem. O papo aqui é sério, tá? E por quê? Quem trata as coisas da maneira séria avança, tá? Não fica só querendo consumir um pouquinho de cada coisa. Isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Inclusive, hoje nas redes sociais é tudo isso, né? Rapidinho, pega o dedinho, muda, tal, não sei o quê, e já tá em outro lugar. Então, as pessoas acabam sendo muito supérfluas em relacionamentos, em conhecimento, né? E eu tô procurando pessoas sérias que querem levar isso a cabo e que querem trazer resultados realmente grandes para sua vida, que quer destravar a própria vida e não ficar falando, ai, não tenho tempo, ai, não tenho como, ai, um dia eu faço. Um dia não chega para ninguém. Mas voltando aqui, vamos lá. O propósito da nosso bate-papo hoje é você entender de uma maneira bastante objetiva e rápida, que é assim que eu ensino. Então, eu não vou usar um texto, vou usar letras, tá bom? Apenas duas letras. Mas voltando a te dizer, não é só a letra que vai definir uma personalidade, é que eu preciso de movimentos para te ilustrar. E eu elegi duas letras, a letra Y e a letra G, tá bom? Essas letras dizem esses movimentos da letra dizem muito da esfera sexual de uma pessoa, da vida sexual dela, seja pelo tamanho, né, a amplitude dessa parte da zona inferior, seja pelo calibre, seja pela extensão, pela força, a gente vai conseguir identificar como é a vida sexual deste escritor. Então, quero trazer também para você como eu já falei, que, né, de acordo com a grafologia, a zona inferior, ela fala sobre o impulso e potência sexual dessa pessoa. Qual que é o potencial dela, né? Por exemplo, será que você, ao se envolver com determinada pessoa, vai dar certo? A gente tem que ver a tua escrita, né? Por exemplo, como você funciona no sua personalidade sexual e como funciona a personalidade sexual da outra pessoa. Imagina que são coisas diferentes, você vai ter problemas de relacionamento. De repente, você vai se assustar com um parceiro que é muito intenso e que quer a sexualidade, quer fazer sexo toda hora, e às vezes você não, às vezes você já é mais comedida, é mais, né, gosta de fazer a coisa mais tranquila. Então, o comportamento sexual, ele está na zona inferior das escritas, seja elas qual for a letra, tá? E essa medida de força e o potencial do impulso sexual, a formação desses impulsos e a satisfação deles fica expresso nesse gesto, tá? E as pessoas, elas escrevem de diversas maneiras. Eu preciso mostrar para você alguns exemplos. Eu tenho certeza que vai chegar alguém aqui e vai falar nos comentários. A minha letra G não é assim. A minha letra G é assado. O que quer dizer? Não é sobre a sua letra G. A gente tem milhões de letras G no planeta. As pessoas têm seu jeito específico. Tem umas que são iguais, mais convencionais.
Só que para eu conseguir ilustrar, eu tenho que colocar algumas mais frequentes, tá? Que é isso que a gente vai fazer. Caso você queira um atendimento individual, aí a gente faz bem voltado para ti. Então, eu vou escrever, vou selecionar algumas e a gente vai falar sobre cada uma delas aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela mais uma vez, porque eu sei que vocês gostam de aprender assim na prática, né? Quando eu faço os vídeos e vocês não têm essa imagem, vocês falam para mim, não apareceu, eu quero imagem, coloco imagem. Então, já sei que vocês. Como eu disse para vocês, eu escolhi letra G e Y para a gente ilustrar. Então, vamos para o primeiro tipo de letra Y. Coloquei essa daqui como a do Y. Nessa letra, a gente vê que a parte de baixo, né, que a gente vê a zona inferior, que é o que vocês estão vendo logo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma ferramenta que eu tenho aqui no Zoom, que é de ilustração. Eu acho que eu não vou ter aqui agora. Não vou ter. Então, a gente... Ah, acho que eu vou ter sim. Acabei de achar. Peraí, gente. Aqui, pronto, fechou. Então, a gente tem aqui a zona inferior, ela tem que... É isso aqui, ó, a zona inferior é essa parte de baixo aqui. Nessa parte de baixo, a gente vê a satisfação da pessoa, né? Dessa necessidade sexual. E esse tipo de letra, onde tem esse movimento que você está vendo aqui, fala de uma vida sexual ativa e saudável. Em geral, são pessoas que têm uma personalidade sexual mais imaginativa, que ela gosta de pensar em como tornar a sua vida sexual mais interessante, tá? Devido a ser com essa intensidade de descida e subida. Lembra que eu faço uma avaliação do traço, não é a forma, é o movimento, a força, a pressão, a inclinação. Então, neste tipo de letra Y, né? Ele traz aqui essa condução desta personalidade. Ah, Letícia, o meu não é assim. Eu não estou falando do seu, eu estou falando de um dos exemplos que tem aqui. Não dá para você usar como comparação. Ah, eu acho que o meu é parecido com isso. Não, porque você tem que primeiro conhecer a disciplina, saber o que é que teu olho tem que olhar em relação a isso, a essa forma. Não é só a forma, tem aqui movimento, tem força, tem inclinações, enfim, várias outras orientações para você poder entender né, um perfil. Outra coisa também, essa parte da zona inferior, né, que você está vendo aqui, ela tem uma pressão um pouco mais forte, né? A pressão, como eu já falei em outras aulas aqui, né, outros videoaulas, você precisa do material na mão, porque a pressão é um elemento que não é possível ver de forma assim visual. Você tem que ter a folha na sua mão e, em geral, um microscópio que ajudaria se eu estivesse fazendo uma perícia grafotécnica, por exemplo. Mas na análise grafológica, não necessariamente precisaria de um microscópio, mas uma lupa já ajudaria, né? Aí a gente tem as lupas aqui, que são os materiais de grafologia, um dos materiais dos grafólogos, né? A gente usa bastante. E aí, através da lupa, a gente consegue ver a pressão que tem essa escrita. Qual é a força que o escritor colocou para escrever. E essa força aliada, porque é como se você fosse montar um quebra-cabeça. A força aliada à pressão, a gente vai entender como que esse impulso sexual desta pessoa, deste escritor, funciona. Segundo tipo, este outro tipo de movimento, nós vemos o quê? Que a pessoa veio aqui e ela usou a linha né, a zona inferior, veio para a zona inferior e não subiu. Ela fez um traço reto, né? Aqui, nessa formação de zona inferior, a gente vê que ela é curta, a pressão dela começa, provavelmente, mais gordinha e fica fininha na ponta, né? Lembra que a avaliação é sobre o traço, não é a forma, por isso que a gente né? Eu sou expert na escrita, nos traços, nos gestos, nos movimentos dessa escrita. Então, aqui indica o nível de realização sexual do escritor baixo, né? E ele opta por colocar a energia dele em outras coisas, outros aspectos da sua vida, como, por exemplo, o trabalho, não necessariamente a questão sexual. Então, aqui você já viu que é um outro tipo de personalidade em relação à esfera sexual de uma pessoa. Vamos aqui, eu vou até mudar a tela de lugar para a gente conseguir ver o próximo. O próximo que a gente tem para verificar é esse 3 aqui. Nesse movimento, o que a gente tem?
logo mais. A gente tem um movimento de descida, certo? Nesse movimento de descida também, a gente vê que ele é meio parecido com o outro. Não é exatamente igual, né? Mas ele é parecido. Ele só desce, daí ele faz uma subida, só que ele usa o mesmo lugar para descer, que ele desceu, ele subiu. Então, aqui nessa variante específica, mostra, tá, uma certa repressão das necessidades sexuais e emocionais desse escritor. Essa pessoa, ela não expressa os desejos sexuais dela, ela não fala o que ela gostaria de fazer adequadamente, ela não faz isso. E é muito improvável, tá, que esses escritores gostem de sexo devido ao medo e ao desejo de controlar os seus sentimentos. Então, ele tem uma, assim, ele tem medo de gostar da pessoa, ele tem medo de se envolver emocionalmente, ou ela. Então, ele reprime, essas necessidades sexuais. Então, muitas vezes, ele nem tem relação para justamente não se envolver emocionalmente. E, gente, tem muitas pessoas com essa questão. Ainda hoje em dia, né? Tem muitas pessoas que, devido às experiências negativas, estão nesse lado, né? De a pessoa se sentir meio vulnerável e com um pouco de receio. Vamos então aqui para o próximo. Qual que é o próximo? Vamos ver. O quarto é um triângulo na zona inferior, que você está vendo aqui, ó. Esse triângulo que é formado aqui, ó, fala de raiva. Fala de uma pessoa que sente uma raiva não resolvida em relação ao sexo oposto. Então, se você é uma mulher, uma raiva de homens. Raiva de como que pode os homens agirem dessa forma. Lembra que o inconsciente é que manda nesse movimento, né? Quando a gente, se você é, né, mulher, se você é homem, você pode ter raiva do sexo feminino e assim, tipo, sempre, as mulheres têm que ser sempre assim, que raiva, tá? Então, em geral, são pessoas, são escritores com personalidade sexual muito ansiosa e que eles têm raiva de não ter se resolvido em relação a esse ponto do sexo oposto. Em geral, são pessoas que acabam sendo acusadas de se entregar até em comportamentos sexuais de risco, né? E se relacionar com pessoas que não têm nada a ver. Às vezes a pessoa fala assim, não, tenho raiva, não sei o que, mas ela está se relacionando com alguém super tóxico. Porque o inconsciente, no fundo, aquilo que você repulsa, você deseja. Então, é muito interessante saber olhar a zona inferior da escrita em relação a esse tema. Porque às vezes você é psicólogo, terapeuta, e você tem uma pessoa aí que te procurou porque quer ter um relacionamento saudável, né, na vida, na esfera emocional, e ela não consegue. A pessoa está sempre escolhendo parceiros, tipo lobo mau, né, predadores. E aí você vai fazer uma análise, você identifica não só esse traço, mas outros traços que revelam essa repressão dos instintos, a repressão das emoções. Então, o teu inconsciente busca pessoas indisponíveis. Olha que interessante. Aí você trava nesse lugar. Até o momento que você entende que o problema é esse, aí você muda o teu comportamento, porque você trouxe a consciência, você conseguiu emergir uma informação que estava oculta, uma personalidade sua oculta, para uma compreensão maior de como funciona essa sexualidade. E aí você vai experimentar uma vida sexual mais confortável. Ao mudar esse traço, ao você efetuar esse movimento de uma maneira diferente, como consciente? Não, aí você tem que fazer a grafoterapia para conseguir mudar esses traços. E não se trata de fazer caderno de caligrafia, não. A grafoterapia é a alteração desses traços, e isso a gente vai aprender no curso de especialização. Aproveitando, se você quer saber como você faz uma análise grafológica, você pode entrar no meu curso, que se chama Alquimia da Escrita. O Alquimia é um curso todo gravado, você vai ter acesso ao conteúdo a hora que você quiser, vai aprender o passo a passo do método Radaick de como aplicar isso e vai conseguir já trazer resultados. Porque você vai mandar para mim a sua análise e eu vou corrigir, vou ver se está certinho. E aí, se você aprendeu o básico, você vai para a próxima etapa. A próxima etapa tem vários lugares. Se você quer fazer grafoterapia, você pode fazer comigo a grafoterapia. O Instituto Radaick, Centro de Pesquisa da Escrita, é o meu portal de grafologia, o maior portal de cursos do Brasil, todos voltados para desde a parte básica até as especializações, onde você tem
perícia grafotécnica, você tem a parte inicial da grafologia através do método Radai, que você vai ter grafologia com o eneagrama, que é a grafoenealogia que eu criei, você vai ter grafopatologia, grafologia nos desenhos infantis, você vai ter os desenhos das crianças, enfim, abusos, identificar abusos sexuais nos desenhos. São várias especializações para você ir se formando no decorrer do tempo e se capacitando como profissional da área, tá? Então, se você quiser, se você é super convidado, seja bem-vindo, só você procurar lá no canal. Logo aqui embaixo, eu vou colocar na descrição do vídeo para você já ter, saber onde você encontrar, tá bom? Isso aí. Então, vamos aqui para o nosso tamanho do 5. O que que é o 5? O 5 é uma letra Y, né? Que poderia ser um G também, que fala sobre uma experiência sexual convencional, tá vendo? Não tem nada de exagerado, nem grande, nem pequeno, é um volume normal, um traço natural. Então, aqui vamos falar de pessoas com uma personalidade sexual mais convencional, que, nossa, não vai querer fazer coisas, ter experimentos malucos na cama, e é uma pessoa que vai querer tudo diferente. E às vezes a mulher tem essas ideias e ela quer um parceiro que topa tudo. Nossa, eu quero um parceiro que faz isso, isso, isso. Aí você vai ver, o teu parceiro tem esses traços, ele não vai querer fazer essas coisas, não é porque ele não gosta de você, é porque ele a personalidade sexual dele é outra, né? Ele tem uma personalidade sexual diferente da tua. Então, a gente tem que respeitar as pessoas, né? Porque tudo isso é estabelecido quando a gente é criança, lá na nossa infância. Essas pessoas que têm esse estilo que eu coloquei aqui para você do número 5, eles seguem certos padrões habituais normais, né, de relação sexual. Não são pessoas que vão gostar de uma coisa muito diferentona, né, e gostam mais de um sexo regular, sem frescuras, coisas cotidianas, né? Mas não quer dizer que ela não vai topar uma brincadeira aí de vez em quando. Pode ser que sim, mas não todo dia, porque o todo dia não é o caminho para ela, tá? E vamos olhar mais uma, o número 6. O número 6, ó, é o traço que desce, e aí quando ele vai subir, tem uma falha. Percebe? Tem uma falha logo aqui embaixo. Essa falha logo aqui embaixo vai falar de medos sexuais profundos. É a personalidade sexual medrosa, a personalidade que causa um receio, um medo, e tem uma questão de a pessoa na vida dela ter passado por uma experiência sexual muito traumática, né? Muito sofrida. Pode ter havido uma séria decepção na vida sexual dela. Eu conheço um caso, vou contar aqui porque eu não preciso falar o nome das pessoas, nem vocês não vão saber, então dá para contar. Eu conheço um caso de uma conhecida que ela super apaixonadona, se casou, né? E ela casou virgem, assim, ela não tinha tido relação com o namorado ou o marido dela. E ela tinha uma personalidade sexual intensa, né? Ela queria coisas diferentes, ou pelo menos ela sempre falava isso. E o que acontece é que o noivo ou o marido dela achou que ela fosse ser a mulher, né, tupim, né, vamos falar, Sputnik, né, nas quatro paredes, vamos dizer. E quando eles se casaram, ele foi com tudo para cima, com tudo, né? Eu não cheguei a analisar a escrita deles, porque essa situação que aconteceu, né, eu fiquei sabendo depois, e até depois que eles acabaram se separando, que ela abriu para mim. E aí o que aconteceu? Eles, no dia da noite de núpcias, ele foi com tudo para cima dela. E aí ela se assustou tanto e ela viu que não era aquilo que ela imaginava, porque no fundo a personalidade sexual dela, além dos traços que a gente identificava o desejo de relação, de conexão, eram traços que se referiam a uma pessoa mais amorosa, mais delicada, e mais sedutora, então ela esperava uma sedução, ela esperava uma conexão, e o marido pensando né, que ela ia já começar de cabeça para baixo, lá esperando ele em cima da cama. E quando ele foi lá com ela, ele machucou ela muito, machucou demais, tanto que ela não quis nem chegar na noite de núpcias. Pensa que situação. Ela pediu um quarto separado. E aí eles brigaram já logo na noite de núpcias, foi um fuá, um fuá.
A família teve que ajudar a conversar, levar para psicólogo. Então, quando a gente não sabe, a gente acha que as pessoas são iguais a gente. Eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus clientes, para os meus familiares, que nós não podemos medir as pessoas com a nossa régua. Às vezes você tem uma régua de experiência sexual que tem a ver com a tua história, a tua maneira de ser e ver o mundo. A outra pessoa tem outro. Quem disse que isso vai combinar? Explica. Quem disse? Você precisa ter essa noção. Eu fiz agora eu estou falando, eu lembrei. Eu fiz uma orientação uma vez de uma moça que me achou aqui pelo Google e ela pediu uma consulta. E ela ia se casar, ela era evangélica, tudo, né? E aí eu fiz, assim, na análise dela, dava para ver o quanto de desejos, vontades que ela tinha de realizar e ela não estava realizando. Aí eu falei para ela: Você tem relação sexual com o seu namorado? Aí ela falou assim: Não, que a gente é evangélico, tudo. Eu falei: Ah, entendi. Então, mas você sabe como ele é? Aí ela falou assim: Não. Eu falei: Então, é importante você saber um pouco mais sobre isso. Ela falou: Mas como que eu vou saber antes de casar? Aí eu falei: Não estou falando para você cometer um pecado. Eu estou falando que existem traços na escrita que podem ajudar você a ver como ele funciona. Por quê, gente? Não estou falando de uma maneira erótica, sensual, sexual, ui, sexualidade, aquelas papagaiadas que a gente vê na internet, né? Eu estou falando com adultos maduros, que eu sei que vocês estão aqui, veem isso desse ponto de vista. A relação da pessoa num ambiente onde está só ele e a outra pessoa, ela é muito diferente da relação dele com a pessoa, com pessoas e com esta mesma pessoa no âmbito social, porque tá todo mundo vendo, óbvio, né? Mas ninguém pensa nisso. As pessoas acham que vai ser a mesma coisa e não é. E ainda mais no dia a dia, conforme o tempo vai passando, essa paixão, esse tesão todo, essa vontade no casamento vai mudar. E aí, como que a pessoa lida com a satisfação sexual com uma relação de anos? Eu estou falando de um relacionamento que, a longo prazo, eu estou falando não de quezinhos que vai e voltam. Isso aí não precisa nem perder tempo em fazer análise, né? Porque é tão curto que não dá nem tempo. Para que você vai, talvez, querer se preocupar com isso? A menos que você encontre uma pessoa que vai ser agressiva com você entre quatro paredes. Isso pode ser muito nocivo e dar esses traumas, como foi dessa pessoa que eu contei. Essa moça que eu falei para você, que teve uma decepção sexual na vida passada, foi nocivo demais para ela. Ela demorou muitos anos para conseguir se casar novamente, para ter uma nova relação, e o marido também, não só ela. O marido também sofreu pra caramba, porque ele não entendeu nada, ele ficou com uma dor emocional também muito grande, enfim, os dois saem perdendo. Não tem bonzinho nem malzinho. A gente tem conhecimento e nós temos a autoridade na nossa própria vida de fazer escolhas conscientes. Se você não sabe por que está fazendo, qualquer lugar que qualquer pessoa fala para você, você vai. E o objetivo aqui no canal é justamente a trazer esse ponto de atenção. E ó, hoje você aprendeu a sexualidade e a escrita. Esses tipos aqui que eu te mostrei, né, vão revelar a parte sexual de uma pessoa, né? Não por curiosidade, mas para você saber como você vai se relacionar. Então, minha galera, esse é o ponto. Eu quero trazer conhecimento para vocês e espero que vocês deem o próximo passo. Não adianta ficar só assistindo aqui, consumindo esse conteúdo que é muito. Você imagina no curso quanta coisa você vai aprender comigo, né? E se você quiser aprender, é só você me procurar lá no Instituto Radaik. E quem sabe, de repente, você entrar para o projeto Mão na Massa, né? Grafo Mão na Massa. Eu tenho um projeto, aproveitando aqui para te falar, que é um projeto de 7 dias, onde eu ensino as pessoas em 7 dias a analisar, sair do zero, mesmo que você não saiba nada, e no 7º dia você saber fazer uma análise grafológica, entender todo esse perfil aí que eu tenho passado para você, desde a vida da esfera sexual, os sentimentos, pensamentos, isso vai te ajudar muito. Caso seja você um profissional da área da saúde, ou você seja um professor, ou um coach, ou você seja uma mãe, eu tenho muitas alunas que são mães e elas vêm para a aula com os nenenzinhos no colo segurando, porque elas querem ajudar os filhos, porque elas querem ter uma vida melhor com o parceiro, e esse conhecimento ajuda elas a gerenciar a vida delas muito melhor. Por quê? Traz segurança. Você sabe com quem você está lidando antes de ter o problema. Meio que dá para você antecipar.
Se por exemplo, dessas letras G ou Y, quem que você viu, você vê que a pessoa já é agressiva, então, sabe, para que que você vai ficar se envolvendo com uma pessoa assim? Para que que você vai dar continuidade àquilo, né? E se você já está nessa relação, o que que você tem que fazer para isso mudar? Não, porque ninguém muda ninguém, tá? Ninguém muda ninguém. Mas o que você tem que trabalhar em você para essa relação ou melhorar ou acabar, né? Não funciona ficar infeliz ao lado de uma pessoa e ficar só bom para ela e ruim para você. Eu tenho uma experiência própria sobre esse assunto. Eu me separei uma vez e essa separação me abriu, lógico que foi horrível, né? Foram 13 anos de casamento, mas essa separação me abriu espaço para eu construir uma relação saudável de respeito e afeto com outro parceiro, um parceiro que me respeitasse, um parceiro que me valorizasse. Então, muitas vezes as mulheres em especial têm medo de ficarem sozinhas, têm medo de não encontrar uma pessoa, né? Ai, mas será que eu vou encontrar? Se você fizer os passos necessários, você vai encontrar. Não sou só eu que encontrei, um montão de gente encontra um parceiro mais saudável. Agora, você ficar vivendo num lugar ruim, hostil, passando, imagina você, o resto da sua vida sofrendo. Não dá, né, gente? Não dá. A gente tem que tentar viver livre, feliz, né, de acordo com quem nós somos, respeitando o nosso corpo, os nossos desejos, nossas maneiras de ser. E eu acho que isso faz um bem não só para você, mas para toda a sociedade. Hoje a nossa sociedade é doente, adoece e é hipócrita, porque as pessoas simplesmente ficam fazendo de conta que elas são felizes, aquela familhinha margarida, que na hora H você vai ver que é um caos dentro daquela casa. O homem é super tóxico e abusivo com a esposa, não deixa ela fazer nada, e a esposa, por não ter força e não querer arrumar conflito, fica quieta. Porque, afinal de contas, ela vai falar, não vou arrumar encrenca com o marido. Aí ela se tranca em quarto, ela não sai, ela não faz o que ela gosta, ela vai murchando. E isso também acontece com homens. Não é só mulher, não. Com homem também. Eu já vi homem nos atendimentos que apanham de mulher, que escolheram parceiras que são agressivas, que humilham eles, que falam que eles não prestam para nada, que xingam. Então, assim, a questão é que quando você é uma pessoa saudável, você traz para todo o teu ambiente o quê? Saúde e equilíbrio. Você vai ter filhos que vão saber respeitar parceiros futuros. Você vai ter amigos que vão ser positivos, porque você se conheceu. Agora, se você ficar sentado na cadeira achando que o mundo tem que te servir, ou então que você é uma ferrada da vida, uma vítima e que você se danou e sua vida é assim, eu só tenho uma coisa para te dizer, lamento, porque você pode mudar essa história. Pode mudar essa história, com certeza. Eu conheço pessoas que mudaram muito. E é isso. Espero que você tenha aí te ajudado a falar e a entender sobre a sexualidade e a escrita, né? E refletir como que você tem se relacionado com as pessoas e como as pessoas que você convive, os problemas que elas estão tendo, de que forma esses problemas estão relacionados com a sexualidade, com a personalidade sexual de cada um, tá bom? Então a gente se vê no nosso próximo bate-papo. Até já!